Olá, muito prazer. Eu me chamo Fabrício Lira, faço parte do curso de Ciências Biológicas do Polo de Simões, Piauí, UAP 6. Hoje eu vou dar um pouquinho de enfoque ao conteúdo Vida e Energia. Antes de começar a se aprofundar um pouco nesse conteúdo, eu quero destacar um detalhe que é bem interessante sobre esse conteúdo e que é muito importante a gente saber, porque esse detalhe caminha junto com o conteúdo. Esse detalhe a se destacar é que todos os animais dependem de forma direta ou indireta dos seres fotossintetizantes para sobreviver. Esses, por sua vez, dependem da energia solar para sua sobrevivência. Se tratando dos níveis de organização dos seres vivos, podemos organizar essas estruturas da seguinte maneira. Primeiro, célula, que são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, com exceção dos vírus. Segundo, tecido, que é formado por várias células e substâncias secretadas por elas, que atuam no desempenho de determinadas funções. Terceiro, vários conjuntos reunidos atuando em conjunto formam um órgão. E quarto, sistema, que são vários órgãos coordenados trabalhando em conjunto de determinada função. Então, recapitulando o que a gente falou, a gente pode sequenciá-los da seguinte forma. Célula, tecido, que são várias células que o formam. Vários tecidos reunidos, atuando em conjunto, formam um órgão. E, por fim, vários órgãos atuando em conjunto formam um sistema. Podemos também abordar a vida em níveis mais complexos de organização, pois cada organismo vive imerso em um meio, que pode ser na água, no ar, no solo e até mesmo no interior do corpo de outro ser vivo, como por exemplo os parasitas. Existem diversos níveis de organização em biologia. Podemos levar em conta uma determinada sequência, que segue a mesma sequência estrutural citada anteriormente, sendo ela célula, que é a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo, com exceção dos vírus. A junção de várias células forma um tecido. O conjunto de tecidos dão origem a um órgão. Alguns órgãos interligados formam um sistema. O conjunto de sistemas interligados, trabalhando em conjunto, dão origem a um organismo ou a um indivíduo. Quando se tem vários indivíduos de uma determinada espécie vivendo em um mesmo lugar, diz-se então que ali existe uma população. Se existem diferentes populações habitando o mesmo lugar, então ali existe uma comunidade. Quando esta comunidade desenvolve um conjunto de fatores bióticos, que é o conjunto dos seres vivos interligados, e abióticos, que podem ser fatores químicos, físicos e geológicos, como por exemplo a água, o ar e a luz. Então ali existe um ecossistema. E por fim, se pararmos para pensar e imaginar todos os ecossistemas interligados, atuando em um único conjunto, então chegamos ao último nível, que é conhecido como biosfera terrestre. Se tratando de transferência de matéria e de energia nos ecossistemas, podemos afirmar que os seres vivos somente têm condições de sobrevivência em seu habitat quando conseguem obter a matéria e a energia que necessitam para a sua sobrevivência. Nesse caso, podemos nos perguntar como os seres vivos conseguem obter a matéria e a energia necessária para a sua sobrevivência. A matéria e a energia são obtidas através de nutrientes orgânicos, numa sequência em que um ser vivo serve de alimento para outro. Essa sequência é conhecida como cadeia alimentar. Como podemos observar na imagem, aqui está a representação de uma cadeia alimentar, onde o primeiro nível trófico é representado pelas plantas, o segundo nível trófico é representado pelo gafanhoto, o terceiro nível trófico é representado pelo sapo,
E por fim, o quarto nível trófico dessa cadeia alimentar em específico é representada pela ave de rapina. Nesse momento, observamos uma sequência que dá origem a uma cadeia alimentar. Nesse caso, ao longo da cadeia alimentar, ocorre transferência de matéria, que consequentemente ocorre também a transferência de energia. E as plantas, que são o primeiro nível trófico? Vocês já se perguntaram como elas conseguem a energia para a sua sobrevivência? As plantas realizam a fotossíntese. Nesse processo, elas conseguem captar a luz solar através de um pigmento verde, conhecido como clorofila, e transformar essa energia química, que fica armazenada nas moléculas orgânicas, sintetizadas a partir da água e do gás carbônico. Por realizarem fotossíntese, as plantas são consideradas seres autótrofos, ou seja, conseguem produzir o seu próprio alimento. Mas um detalhe, elas não são as únicas. Existem também os seres quimiosintetizantes, que também são autótrofos, pois também conseguem produzir o seu próprio alimento. Nesse quesito, como as duas são autótrofas, as mesmas são consideradas produtores. Existem também os seres heterótrofos, que são os seres incapazes de produzir o seu próprio alimento, sendo, portanto, denominados consumidores. Um bom exemplo, bem claro, de seres consumidores somos nós, seres humanos. Somos incapazes de produzir o nosso próprio alimento, portanto, somos denominados seres heterótrofos. Os consumidores que se alimentam de produtores são considerados consumidores primários, pertencendo, portanto, ao segundo nível trófico da cadeia alimentar. Um exemplo disso é o caso dos animais que se alimentam de plantas, conhecido popularmente como herbívoros. Os consumidores que se alimentam dos consumidores primários são considerados consumidores secundários, pertencendo, portanto, ao terceiro nível trófico da cadeia alimentar. É o caso dos animais carnívoros que se alimentam dos animais herbívoros. Os carnívoros que se alimentam de outros carnívoros pertencem ao quarto nível trófico da cadeia alimentar e são conhecidos como consumidores terciários. Existem também os onívoros, que podem se alimentar tanto dos produtores quanto dos consumidores, podendo ocupar níveis distintos na cadeia alimentar. Com relação ao grupo dos decompositores, estão representados por alguns tipos de bactérias e certos tipos de fungos, capazes de decompor matéria orgânica do corpo de organismos mortos. Em sua atividade de decomposição, utilizam alguns produtos como alimento e liberam substâncias inorgânicas que podem ser utilizadas pelos produtores. Como os decompositores podem se alimentar de elementos provenientes de todos os níveis tróficos da cadeia alimentar, para incluirmos os decompositores nela, teremos que indicá-lo atuando sobre todos os níveis tróficos. Se tratando de redes e teias alimentares, um animal pode participar de várias cadeias alimentares e assim pertencer a diferentes níveis tróficos. O conjunto de cadeias alimentares de que um animal participa é denominado rede alimentar desse animal. O conjunto de todas as redes alimentares de um ecossistema forma então a teia alimentar, como mostra na imagem. Chegamos nesse momento ao que eu particularmente considero uma das partes mais importantes desse conteúdo: o equilíbrio na natureza. Pois o conhecimento sobre redes e teias alimentares é fundamental para compreendermos o delicado equilíbrio que existe na natureza. Pode parecer uma crueldade à primeira vista um animal que se alimenta de uma planta ou que se alimenta de outro determinado animal. Entretanto, o equilíbrio ecológico depende desse tipo de relação e de muitas outras. Vamos supor que exista uma redução no número de guepardos de uma determinada população. Com isso,
aumenta a população de suas presas, que acaba consumindo mais alimento e interferindo em outras populações, acabando literalmente com o equilíbrio ecológico que ali existia. Se aprofundando um pouco mais sobre esse assunto de equilíbrio ecológico, irei passar neste momento um vídeo que eu quero que vocês parem, pensem e reflitam sobre ele. Fica a seu critério decidir se esta atitude foi certa ou não. Este é um vídeo de um piton que tinha capturado um cervo para se alimentar. Algumas pessoas, ao verem esta atitude da piton, acabaram indo lá e interferindo, salvando o cervo. Mas a pergunta que eu quero deixar para você é: você acha essa atitude certa? Fica a seguir com o vídeo. Então, o que vocês acham a respeito desse vídeo? Vocês acham certo ou errado interferir no equilíbrio ecológico? Esse foi meu vídeo explicando um pouquinho sobre o conteúdo de vida e energia. Eu sou Fabrício Lira, aluno do Polo de Simões Piauí, UAP6.